Começa agora mais um Frente a Frente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de hoje. A nossa entrevista é com a psicóloga Vanessa Ferreira, que também atua na área acadêmica. Nosso assunto é um alerta ao capacitismo, né, uma forma discriminatória de reduzir potencialidades humanas. Eu agradeço à professora Vanessa por ter aceitado o nosso convite. Professora, a deficiência não é uma contraposição normal. E nesse contexto, as Paralimpíadas reabrem, né, a discussão na sociedade sobre o capacitismo. É uma discussão oportuna para esse momento? Olá, bom dia, Gorete. Bom dia a todos, né, que estão nos acompanhando. Sim, né, é um momento muito propício, né, as Paralimpíadas realmente elas vieram de uma forma a dar espaço, né, a mostrar, a dar espaço de fala, né, a respeito do capacitismo, né, e de tudo realmente que a gente precisa, quanto sociedade, né, se modificar, melhorar, né, para que a gente possa vir a não ter mais esse olhar tão capacitista em relação às pessoas com deficiência. Como é que a gente poderia definir de forma, digamos assim, científica, mas ao alcance de todos, o que seria, na sua essência, esse termo capacitismo? Capacitismo, ele é todo ato, né, ou toda ação que nós podemos ter para com a pessoa com deficiência, né, que seja um ato de discriminação, de preconceito ou opressão. Então, desde algumas colocações que a gente pode fazer, alguns comportamentos que a gente pode ter, né, com relação à pessoa com deficiência, né, eles entram nessa palavrinha, né, como a gente fala do capacitismo. O capacitismo ele tem muito a ver com a questão da capacidade, né, que por muito tempo, né, a pessoa com deficiência, ela foi vista como uma pessoa incapaz, então por isso essa ligação, né, desse termo capacitismo. Quando a gente olha um atleta paralímpico, né, e diz assim, que superação, não é? A gente equivocadamente se coloca dessa forma por desconhecimento de generalizar as potencialidades humanas, professora, porque, na verdade, eles, tanto quanto os atletas das Olimpíadas, treinam bastante para atingir os seus objetivos, né? Isso. É uma colocação, né, que a gente comumente faz, no sentido de, eu diria até, de exaltar, né, o quanto aquela pessoa com deficiência conseguiu realizar. Né? Mas, por outro lado, né, se a gente for analisar, né, essa questão do superar, ela entra muito nessa questão do capacitismo. Né? O exemplo realmente que você deu, né, os nossos atletas das Olimpíadas, né, eles se preparam, eles têm uma rotina de treino, né, muito intensa, da mesma forma, né, dos nossos atletas das Paralimpíadas. Né, eles têm a sua rotina de treino, né, eles estão ali todos os dias, né, em busca desse processo, né, de melhora, de sempre estar se superando em relação à atividade que eles desenvolvam. Né? Então, são pessoas, né, que têm todo um trabalho por trás. Né? Se a gente for, eu sempre falo, né, em relação às Olimpíadas e às Paralimpíadas, se a gente for acompanhar esses atletas, por exemplo, nas redes sociais, a gente percebe que ambos, né, têm todo realmente um preparo para chegar até esse momento da Olimpíada ou da Paralimpíada. Então, são pessoas, né, que têm esse preparo, têm todo um trabalho feito por um período muito longo. Então, quando a gente fala essa questão da superação, eles podem até ter a superação no sentido de passou por alguma situação difícil, né? Houve esse processo de superação, tanto quanto uma pessoa dita normal também pode passar por esse processo, mas que ambos, né, têm as suas potencialidades, né, têm as suas vias de sucesso, independente da questão da deficiência. Esse é um dos pontos, né, que a gente sempre fala muito em relação ao capacitismo, é que a gente precisa passar a ver as pessoas com deficiência com as suas potencialidades. Né? A deficiência ela não vai definir, ela não vai limitar o que aquela pessoa consegue ou não fazer. Depende muito da pessoa para a pessoa e a deficiência ela passa a ser uma
digamos assim, de uma forma bem simples, tá? Passa a ser uma característica daquela pessoa, e não algo que a defina, né, que a coloque em um processo limitante. Pois é, a deficiência não é uma contraposição ao normal, porque é diverso e heterogêneo, né, esse conceito. Então, está mais, digamos assim, no sentido da concepção que se tem sobre o normal, sobre a normalidade. Isso. Como eu falei anteriormente, né, a questão da deficiência, socialmente falando, culturalmente falando, né, a gente tem muito essa visão, né, esse estigma, né, que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa incapaz, ela é uma pessoa que não vai conseguir realizar as suas atividades, que vai ser uma pessoa, inclusive, dependente, né, durante toda a sua vida, né, de auxílio, de ajuda de diversas pessoas. Né, quando, na verdade, não, né, eu acho que hoje a gente tem avançado muito, né, em relação a esse pensamento que se existia antes, mas muita coisa, né, ainda precisa ser modificada, muita coisa ainda precisa ser reavaliada e desmistificada, inclusive essa questão do normal. Né, uma pessoa com deficiência não quer dizer que ela foge desse, vamos dizer, desse enquadramento que a gente faz no normal. Ela é uma pessoa que tem características à parte, que tem necessidades à parte, né, diferentemente das outras pessoas, da mesma forma que nós, né, os ditos normais, temos as nossas necessidades, né, particulares, da mesma forma a pessoa com deficiência. Então, na verdade, a gente precisa modificar esse olhar, né, de perceber a pessoa com deficiência como algo fora dessa curva do normal, quando na verdade não. Todos estamos inseridos dentro dessa sociedade e precisamos lidar com essas diferenças. E não quer dizer que, por ser diferente, não é normal. Pois é. Ser diferente, essa questão da normalidade ou não, precisamos romper com essas concepções equivocadas, né? Qual o papel que pode ter a educação formal, a educação pública, no sentido de absorver profissionais para fazer esse trabalho de conscientização desde o período da criança na escola infantil, não é? No ensino infantil, até a universidade? A educação, eu sempre falo que é essencial. Eu diria que é um dos pilares para que essa mudança venha a acontecer. Desde o processo, realmente de que se fale, né, de que se tem espaço para discutir a respeito do assunto, tanto realmente para inserir, né, essas pessoas nas salas de aula, né? E aí, querendo ou não, é o que a gente fala sobre a inclusão, né? A gente fala tanto sobre a inclusão, né? Mas o que é que seria, né, essa dita inclusão real? Né? Uma coisa que é muito Isso comum, requer investimento, não é, professora? sim, sim, com certeza, tá? E eu diria também um investimento muito pessoal, tá? De nós, profissionais que estamos à frente desse processo de educação. Né? Quando eu falo investimento de nós profissionais, no sentido de se capacitar, né? De trabalhar essa nossa visão, né? Diante da pessoa com deficiência, para que a gente consiga realmente inserir essas pessoas, essas crianças, né? A gente falando aí da educação infantil, nas salas de aula. Quando a gente fala de inclusão, não é simplesmente, por exemplo, né, uma escola aceitar uma criança com uma deficiência e colocá-la dentro de sala de aula, tá? Mas sim todo o processo que é desenvolvido para que essa criança tenha um real acesso à educação, ao aprendizado, né, à socialização com o restante da turma. Então, realmente, assim, a gente fala em educação, mas existe todo um processo, né, que é realizado junto a essa questão do educar. E eu diria que esse convívio, né, essa questão social, principalmente na infância, ele é muito importante. Ele faz com que a criança já passe a ter um olhar diferente para com aquele coleguinha que tem uma deficiência. São Então, quanto desafios, mais né, que cedo, são colocados no dia a dia, não é, que fazem com que a criança, dentro dessa concepção da escola normal, né, dê oportunidade a todos. Agora, a gente avançou muito aqui no Brasil
adaptação de metodologias de ensino, intérpretes de Libras em sala de aula, com alunos surdos, inclusive, e até provas em braille. Mas o que me chama a atenção é o fato de o governo federal, por meio do seu ministro da Educação, ter afirmado recentemente que crianças com alguma deficiência em escolas normais, do ensino normal, isso seria prejudicial para as crianças normais e que deveria ter escolas especiais para alunos que apresentam algum tipo de deficiência. Como a senhora vê essa questão? É um equívoco? É uma fala que repercutiu muito, na verdade ainda está repercutindo, né? E eu diria que é um retrocesso, tá? No sentido da educação realmente, né? Há alguns anos existia sim, né? Vamos dizer, essa segregação, né? De que os alunos com deficiência eles tinham as ditas salas especiais, né? Onde eles eram realmente separados do restante da turma, né? Então às vezes tinham aula, inclusive, no horário diferente do restante da turma, ao qual ele deveria estar inserido, né? E como você pontuou, né, diante dos avanços, né, que a gente teve, hoje nós temos esse processo de inclusão, né, da criança com deficiência dentro realmente da sala de aula, né, junto com os outros coleguinhas, né? Então, quando ele vem com essa fala de que iria atrapalhar o desenvolvimento das outras crianças, eu diria até como uma forma de que iria atrapalhar o andamento da aula, o andamento do aprendizado, né, é um retrocesso. Tá? E aí, querendo ou não, esbarra muito nessa questão de que a gente, sociedade, né, infelizmente ainda tem esse olhar de que a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, ela não é capaz, que ela não tem a potencialidade de desenvolver aquelas atividades. Ela pode sim precisar da adaptação, né, como você mesmo colocou, material em braille, se são os alunos surdos, de ter uma intérprete de Libras disponível para que ele esteja, né, que ele consiga interagir com aquela turma, né? Então, a gente precisa realmente desmistificar esse olhar, né? A fala realmente do ministro, na minha opinião, foi muito infeliz, né, essa colocação, porque realmente vai de encontro a todo o avanço, a toda a luta realmente que existe hoje, né, para que essas crianças, para que essas pessoas realmente sejam incluídas de forma concreta, né, e responsável dentro das nossas escolas, dentro das nossas faculdades, dentro da sociedade como um todo. Então, se a gente passar a ter esse olhar, né, aliás, passar a ter esse olhar não, né, reafirmar esse olhar que ainda existe e de que deveriam ser separadas, eu diria que realmente é um retrocesso no nosso processo de educação e de socialização junto a essas pessoas com deficiência. Pois é, e é importante destacar que alunos, em várias reportagens que eu vi durante a semana, mostram que os alunos que têm as chamadas deficiências, eles, no decorrer da sua vida, se não fosse, sempre destacando que se não fosse essa abertura, né, para conviver na escola normal, no aprendizado, não teriam chegado aonde chegaram. Enfim, os atletas paralímpicos também destacando que foi importante estar no programa, no projeto de inclusão para alcançarem seus objetivos. Então, se os próprios para-atletas agora na Paralimpíada colocam essa necessidade, isso deveria levar a uma reparação, né, das palavras do ministro, na verdade. Isso, realmente. O próprio processo de socialização, né, é muito importante. O homem, né, ele é um ser sociável, né? É um ser formado realmente pela sociedade. E quando a pessoa com deficiência ela passa a ter esse contato, e aí eu vou frisar um pouco mais a minha fala na infância, tá? Quando a criança passa, né, a ter esse convívio, a ter esse contato, então esse olhar, né, que o adulto geralmente tem de que a pessoa com deficiência é incapaz, a criança não tem, né? Ela enxerga outra criança ali com ela na sala de aula, né, um outro coleguinha que ela vai brincar, que ela vai conversar. Muitas vezes ela entende muito bem, né, alguma questão que aquele coleguinha tenha. Então, muitas vezes eu coloco que esse olhar capacitista,
é muito do adulto. E a criança, quando passa a ter, né, um olhar ou um comportamento para com o outro capacitista, muitas vezes é reflexo do olhar do adulto com o qual ela convive, né? A criança ela vai aprendendo realmente a ter esse olhar capacitista que o adulto tem. E então, assim, para mim é primordial, né, que as crianças tenham esse contato, que as crianças tenham esse convívio, porque realmente elas vão estar ali de igual para igual. Elas não vão ter esse olhar discriminatório, preconceituoso. E realmente quando elas têm é porque elas já ouviram de um adulto falando algo a respeito, ouviram alguma expressão a respeito e acabam repetindo, né? Elas estão nesse processo de aprendizagem, elas se espelham E são muito influenciadas, não é, pelo que ouvem na família, fora de casa, no ambiente escolar, enfim, na sociedade em que ela está inserida, né? Professora, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga Vanessa Ferreira, psicóloga clínica que atua também na área acadêmica. Nosso assunto, alerta para o capacitismo, uma forma discriminatória de reduzir potencialidades humanas. Bem, professora Vanessa, em relação à forma de discriminação, a omissão que a família coloca, que a escola coloca, que a sociedade coloca, também pode ser considerada uma forma de discriminação? Sim, a partir do momento, né, que não falamos sobre, né, que não damos espaço sobre, né, determinado tema, é uma forma, de discriminar, é uma forma de oprimir, né? A gente precisa dar espaço, né, para essas pessoas, para esse tema em si, né? Tanto é que se a gente parar para analisar, a gente não ouvia tanto, por exemplo, né, sobre o capacitismo, né? Mas com a vinda das Paralimpíadas, né, todo esse processo realmente que envolve esse evento, então a gente passou a ter mais esse espaço de fala, né, vem se falando mais, divulgando mais a respeito, né, então a gente começa a dar esse espaço, a gente começa a ter um outro olhar a respeito, né, e quando a gente passa realmente a gente sabe que existe, a gente sabe que está ali, mas em contrapartida a gente não dá esse espaço, a gente não trabalha sobre, não fala sobre, é uma forma da gente estar discriminando. Quando se fala, como a senhora destacou aí, um olhar diferenciado, né? Na verdade, há uma expectativa de fracasso sobre essas pessoas? A sociedade, no seu todo, coloca essa expectativa, as pessoas colocam essa expectativa de fracasso nas pessoas que apontam algum tipo de deficiência, digamos assim? Sim, infelizmente sim, né? Esse Infelizmente. olhar, essa visão ainda existe. Infelizmente no sentido de ainda existe esse olhar, né, de que a pessoa com deficiência ela vai fracassar, ela não vai conseguir desenvolver aquela atividade, né? É um outro ponto polêmico, eu diria, mas que eu sempre trago também é o mercado de trabalho, né? Saindo um pouco da questão acadêmica, né, que a gente estava falando anteriormente, o mercado de trabalho, né? Dificilmente a gente vê pessoas com deficiência em altos cargos. Se a gente parar para analisar, e aí falando da nossa realidade aqui, né, da nossa cidade, do nosso estado, a gente encontra muitas pessoas com deficiência em cargos muito operacionais,
E quando a gente Uhum. para conversar, a gente para conhecer aquela pessoa que está ali, são pessoas que têm curso superior, são pessoas que têm cursos profissionalizantes, tá? Mas para poder se inserir no mercado de trabalho, acabam aceitando cargos que não têm a ver com a sua área de formação, né? Que não exploram a sua potencialidade e o quanto eles poderiam contribuir positivamente para aquele local de trabalho, né? Então, infelizmente, nesse sentido, né, a gente ainda tem muito, na sociedade, ainda tem muito esse olhar de que a pessoa com deficiência ela não vai conseguir, né? Como eu falei anteriormente, que ela vai precisar de ajuda o tempo inteiro, né? E aí entra a questão da incapacidade, né? Quando, na verdade, né, falando um pouco da experiência que eu tenho das pessoas com deficiência, eu diria até que é ao contrário. Muitos deles, né, conseguem desenvolver em potencialidades muito maiores, né, uma desenvoltura muito maior do que nós, né, os ditos normais pela sociedade. Pois é, no caso das pessoas que são vítimas, não é, é, de, do crime de capacitismo, elas devem procurar que instituições, Ministério Público, por exemplo, Defensoria Pública, para os casos em que se configura digamos assim, até uma rejeição, por exemplo, uma criança que vai se matricular numa escola e a escola não aceita por ela apresentar algum grau de deficiência. Sim, deve ser denunciado, né? É um direito da pessoa com deficiência. E a gente também tem muito esse olhar de que o que a gente faz, né, o que a gente promove para a pessoa com deficiência é um favor, quando na verdade não, tá? É um direito que eles têm, é um direito por lei, tá? Então se configura crime. E no caso das crianças, né, que os pais tentam matricular em alguma escola e a escola não aceita, é considerado um crime, pode sim, pode e deve ser denunciado, né, para as Comissão de instâncias de Defesa dos ensino. Direitos Humanos da OAB também, não é tanto para casos de crianças na mais tenra idade, idade escolar, como também adultos em ambientes de trabalho, enfim, em qualquer situação, em qualquer etapa da vida da pessoa que apresenta algum grau de deficiência, né? Isso. Tem, inclusive, há uns dias atrás, a gente teve o caso, né, de uma criança, né, no caso de uma família, né, que vinha tentando matricular, né, o filho em algumas escolas e as escolas não vinham aceitando pela criança ter uma deficiência, né, e isso é crime, né? Existe uma lei, né, que garanta esse acesso, né, às crianças, enfim, às pessoas como um todo, né, as pessoas com deficiência como um todo, mas falando especificamente desse caso, né, não é o primeiro caso, né, que eu tenho conhecimento, já acompanhei um caso muito semelhante, né, da mãe realmente já tinha passado por diversas escolas e as escolas não aceitavam, né, a escola que aceitou para dizer que vinha fazendo a inclusão, e na verdade a criança não era realmente incluída junto com a turma, né, então foi feito todo um trabalho familiar e também com a escola, né, para que essa inclusão realmente passasse a acontecer de forma real, né, então infelizmente a gente ainda passa muito por essas situações, Uhum. né, então as famílias precisam se empoderar desse conhecimento, dos seus direitos, para que possam lutar, né, em prol desses direitos dos seus filhos. Né? Então, sim, é necessário, né, e deve ser denunciado, né, para que realmente as medidas cabíveis a essas situações sejam tomadas. Pois é, as instituições também devem frequentemente fiscalizar as instituições, as escolas, para verificar se realmente a inclusão está sendo realizada da forma correta. Agora, quando a discriminação acontece na própria família, vizinhança pode denunciar, como deve proceder? Sim, no caso de crianças, né, a gente tem um conselho tutelar, né, que também pode ser acionado. Por que eu falo a questão do conselho? Né, em alguns casos, que inclusive chegam, né, à mídia, não é só um processo de discriminação, né, contra aquela criança que tenha deficiência, mas muitos casos chegam realmente à violência, né, seja violência psicológica, seja a violência física, né, então, caso você tenha conhecimento, né, de alguma criança e, querendo ou não, de alguma pessoa com deficiência,
né, que passa por esse processo de discriminação ou qualquer outro ato, né, que vá contra o bem-estar dela, e aí o bem-estar como um todo, seja físico, psicológico, tá? Então, é passível também de denúncia. Em relação ao autismo, que é uma condição mais, digamos, explícita que se observa em crianças sobretudo, como o espectro contribui, por exemplo, para evitar atitudes capacitistas em relação às pessoas que apresentam? O autismo, né, hoje o espectro autista, né, a gente fala muito mais sobre, a gente tem muito mais conhecimento sobre, né, e eu diria que tá, não são crianças, né, já são adolescentes, aí entrando na vida adulta, tá? Mas falando especificamente de um aluno que eu tenho, tá? Eu diria que ele é um maravilhoso porta-voz, no sentido de desmistificar o que a sociedade tem de olhar, né, para a pessoa com espectro autista. Né? A gente anteriormente tinha muito essa visão também da questão da incapacidade, de que eram pessoas que não conseguiam se comunicar, né? Então, uma série de julgamentos que existiam, né, a respeito da pessoa dentro do espectro autista, né? Hoje, como eu falei, a gente já vem modificando bastante, né, essa visão, e o convívio realmente com eles, né? E aí falando especificamente desse meu aluno, né, a experiência com ele foi muito marcante. Logo quando ele chegou, né, para a gente, ele era praticamente nosso primeiro aluno autista. Então foi muito aquela situação assim, como é que vai ser, né, em relação à turma, né, em relação aos professores, né, como é que vai ser essa nova rotina. Então a gente começou todo um trabalho que é realizado institucionalmente, né, seja voltado para os professores, seja voltado para os alunos. E uma da nossa preocupação da equipe, né, que faz esse tipo de acompanhamento, seria realmente a socialização, né, como a turma iria receber esse aluno. Então, a gente já vinha com toda uma programação, né, para trabalhar junto a essa turma, e um dia, né, eu passando pelo pátio, estava lá esse aluno, né, rodeado com os colegas de turma, conversando, interagindo, dentro daquilo que ele se sentia à vontade para interagir. Esse conceito né, de neurodiversidade ajuda a quebrar o estigma das pessoas com relação ao autismo. Por exemplo, na escola, a escolinha em que o meu neto estuda, na sala dele tem uma criança com autismo e é quase imperceptível, porque as crianças não têm barreiras, né, não criam histórias, estão ali para se divertir, para brincar, não tem nenhum tipo de preconceito, digamos assim, né? Então, é importante manter essa condição de as crianças estarem juntas e progredirem juntas também dentro das suas capacidades. Isso. Essa sua fala confirma, né, o que eu tinha colocado anteriormente, da importância desse convívio, né, de estarem realmente dentro da mesma sala de aula, né, dentro da mesma turma. Eu já presenciei, por exemplo, né, de pais não conhecerem, né, a respeito do autismo e perguntarem, né, mas como assim ele é autista? Mas não tem nada de diferente, não tem nada faltando. Eu já escutei, inclusive, essa colocação, né, não tem nada faltando. Eu disse, não, mas não tem nada para faltar, né? É todo um processo, toda uma característica, né, que o espectro autista tem, né? Então, que realmente esse convívio da criança, principalmente, ele é muito necessário para que as crianças realmente já cresçam com esse olhar não capacitista, né, em relação aos autistas também, né, e, consequentemente, sim, nas outras etapas do desenvolvimento escolar, realmente, né, seja os adolescentes ou propriamente os adultos. Bem, vamos agora ao nosso segundo e último intervalo. Já já retomamos a nossa conversa. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular.
respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga clínica Vanessa Ferreira, que também atua na área acadêmica. E o nosso assunto alerta para o capacitismo, uma forma discriminatória de reduzir potencialidades humanas. Professora, na sua opinião, o capacitismo tem se aprofundado nesse momento que vivemos de pandemia do novo coronavírus? Eu diria que sim, mas não generalizando, tá? Sim, no sentido de, falando da parte educacional, né? Como passamos a ter essa questão do distanciamento, aulas de forma remota, algumas instituições, né, sem aulas, né? Então o convívio, né, a desmistificação em relação às pessoas com deficiência, eu diria que tornou-se um pouco mais complicado, justamente por esse não convívio, por esse não contato direto. Mas, em contrapartida, né, o espaço que hoje nós temos para falar sobre os momentos realmente que a gente vem vivenciando, seja na própria mídia, né, a questão, por exemplo, das denúncias, das notícias que vão chegando, né, para a gente a respeito desse capacitismo, então eles acabam também dando esse espaço, né, para que a gente consiga falar sobre e desmistificar. Então, eu diria que sim, né, pode contribuir, mas não generalizando, colocando também como algo que venha a barrar totalmente o trabalho que pode ser feito a respeito. Essa discriminação existente é uma construção social errônea que determina um corpo padrão, entre aspas, pode-se dizer assim? Correto, você poderia, por favor, repetir? Houve um pequeno problema técnico aqui, travou um pouquinho para mim. O que eu refiro é o seguinte, essa construção equivocada de a pessoa praticar o capacitismo, de entender que o outro não tem a possibilidade de desempenhar uma tarefa, tem a ver com a construção social de um padrão, digamos assim, de um corpo humano padrão? Sim, sim. Essa visão capacitista é muito ligada, assim, a essa construção social que existe, né, do que seria esperado, né, socialmente falando, de uma pessoa. Então, cabeça, tronco, membros, mãos, braços, enfim, só essa construção normal é considerada, digamos assim. Isso, exatamente. E nesse sentido, como desmistificar essa incompreensão no dia a dia? É muito do nosso processo de percepção, realmente, a respeito das pessoas com deficiência. No sentido de dar espaço para essas pessoas, de conviver, né, de conversar, de tentar saber sobre a rotina daquela pessoa. Então, quando eu falo assim de conhecer, de conversar, é porque muitas vezes a gente realmente não abre espaço, né? A gente até, por exemplo, eu posso trabalhar em uma empresa, né, em um local que tem uma pessoa com deficiência, mas muitas vezes eu não crio vínculo com ela, porque justamente por sair, né, desse padrão social do que seria normal, eu não dou espaço, né? Então, a gente vai alimentando, né, essa ideia do que seria uma pessoa com deficiência, que é incapaz, que não vai conseguir, que não merece esse espaço de fala. Pois é, mas isso
está na cabeça das pessoas, não refletem a realidade, não é? Quando você coloca alguém que tem alguma deficiência, coloca para a pessoa que ela não terá, em tese, a capacidade de desenvolver uma tarefa, isso é a construção do outro, não é da pessoa que possui algum tipo de deficiência, né? Isso, né? E esse espaço de fala das pessoas com deficiência é muito importante para que elas tenham a oportunidade realmente de mostrar, né, o quanto elas são capazes, né, o quanto elas têm de potencialidade, como qualquer outra pessoa, né? Então, por mais que a gente, né, a sociedade em si tenha essa visão muito enraizada ainda, mas que eu diria que hoje as pessoas com deficiência conseguem desmistificar muita coisa, estão tendo seu espaço de fala. Novamente, a questão das Paralimpíadas é muito importante porque dá essa visibilidade, dá esse espaço, né? Então, a gente precisa estar aberto, né, a ouvir também essas pessoas com deficiência, consequentemente em busca, né? Eu geralmente falo que em relação ao capacitismo, a gente até pode estar sendo capacitista de alguma forma quando a gente não tem conhecimento de. Mas a partir do momento que eu entendo o que é o capacitismo, que eu sei que expressões, que comportamentos podem ser capacitistas, então depende de mim, né, quanto pessoa inserida nessa sociedade, buscar essa percepção e, consequentemente, essa aprendizagem para ser um anticapacitista e, consequentemente, não levar à frente, né, esse olhar que eu tenha, né, e via influenciar outras pessoas a serem capacitistas, né? Então, é ter esse aprendizado também, né, estar aberto a essa convivência, a essas experiências, né, e buscar realmente esse conhecimento, né, a respeito do capacitismo, consequentemente passar a não ter mais, né, esses comportamentos, essas ações. Falta aos governos mais investimento em comunicação para viabilizar campanhas contra o capacitismo no Brasil? Sim. Eu diria que não só a respeito do capacitismo em si, né, mas de todo o processo de inclusão, de todo o processo realmente de difundir esse conhecimento, né? Hoje, sim, muita coisa já avançou, muita coisa melhorou, né? Temos muitas pessoas à frente, né, desse movimento, mas muita coisa ainda precisa ser feita, né? Mas eu sempre digo que, independente dessas instâncias maiores, né, vamos assim dizer, nós, quanto sociedade, também temos esse poder transformador, né? Fazemos parte desse processo. Então, por mais que essas outras instâncias também precisem e devam fazer esse trabalho, mas nós, quanto sociedade, quanto pessoas inseridas nessa sociedade, também temos esse poder e dever de fazer com que essa transformação ela aconteça. Pois é, o capacitismo, na síntese, você rotula uma pessoa com deficiência como doente, não é? Mas a deficiência é uma condição, não é uma doença. É bom que se frise isso, não é? Isso, né? Quando a gente falou anteriormente desse padrão normal, né, a deficiência por muito tempo ela foi vista realmente como uma doença, né? Hoje a gente sabe sim que determinadas deficiências podem acontecer em decorrência de alguma doença, mas que são situações totalmente diferentes. Uma pessoa deficiente não quer dizer que ela seja doente, tá? Então a gente precisa também desmistificar esse olhar em relação a essas duas questões. Infraestrutura é uma condição, digamos assim, primeira para adequar os espaços ao conhecimento, não é, das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, assim como também as polêmicas que surgem em torno dessas questões. O debate é o caminho para o avanço dessas questões, no seu entendimento? Sim, né? O diálogo, né, ele sempre vai ser a melhor via, né, para que a gente tenha acesso a novas informações, às novas possibilidades do que a gente possa vir a fazer, né, diante dessas situações. Então, debates, esses espaços de fala, né, a presença, né, de pessoas que realmente possam estar à frente dessa luta realmente diária, né, que a gente tem, é muito importante, né? Então, quando eu falo assim, espaço de fala, não é simplesmente um espaço que a gente converse sobre, que a gente traga informação, mas também de criar possibilidades, né, de vislumbrar possibilidades, né, outros caminhos que a gente possa ter, né, e colocar em prática em prol
do bem-estar, né? Porque assim, quando a gente fala do bem-estar, e eu me refiro não necessariamente apenas da pessoa com deficiência, mas de todos, porque todos acabam ganhando, né, nessa questão, não só as pessoas com deficiência. Quando se fala em desmonte das políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil, o meio acadêmico, como tem reagido a essas questões? Eu diria que o meio acadêmico, ele é imprescindível, né, para essas discussões, para esse olhar. E quando eu falo meio acadêmico, não necessariamente só a questão da socialização, mas do próprio acesso a essas informações, que seja trabalhado, né, que os nossos alunos, que o nosso meio acadêmico, né, não falando necessariamente só dos alunos, mas que as pessoas que estão inseridas nesse meio acadêmico, elas tenham acesso a essas informações, a essas discussões, a esses debates, para que elas se apropriem desse conhecimento e, consequentemente, né, a gente possa ter esse olhar diferenciado em relação às questões públicas, né, para que a gente possa realmente correr atrás, que tenham formas, né, de se colocar em prática e de fazer jus ao que acontece. Como eu falei anteriormente, é um direito, né? Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento, né? Fugiu agora a expressão, tá? Mas que a gente tenha segurança, né, naquele conhecimento que a gente tem, para que consequentemente a gente consiga debater, a gente consiga discutir, né, e consiga estabelecer melhorias. Pois é, porque a nova Política Nacional de Educação Especial deve ser algo que não só desperte a atenção do meio acadêmico, mas da sociedade como um todo, que tem que se inserir nesse debate, não é? Sim, né, como eu falei, nós, quanto sociedade, né, temos esse poder, né, temos que ter esse conhecimento, né, acesso a essas informações. Então, o meio acadêmico, ele é muito importante no sentido de fomentar realmente esses debates, né, como eu falo, essas inquietações, mas que, consequentemente, a sociedade como um todo, né, e aí o acadêmico estaria incluído nisso, também precisa estar a par, também precisa estar à frente desse processo. E de uma forma extramuros, né? Porque não se pode manter uma discussão no ambiente das universidades, das escolas de ensino médio, enfim. É uma discussão que tem que sair dos muros das universidades e a todos os meios sociais. Assim pode produzir algo que chegue ao ouvido, não é, dos governos, no caso. Isso, né? Por mais que se inicie, né, que essas discussões, que esses debates se iniciem dentro das instituições de ensino, né, mas que realmente é algo que precisa ser colocado, né, externalizado de alguma forma, né, para que todos se apropriem daquele conhecimento, né, daquele movimento, se for o caso, e realmente chegue às pessoas, né, que têm, digamos assim, o real poder, né, no caso das instâncias maiores, realmente, de poder instituir essas mudanças, essas melhorias. Mas como eu falei anteriormente, né, por mais que a gente saiba que existem essas pessoas, né, que devem estar à frente, mas que a gente realmente também precisa, né, se apropriar desse momento, né, desse movimento, né, de transformação, né, de mudanças, né, e de buscar esses direitos, né, mesmo que não seja um direito meu, no sentido assim, por eu não ser uma pessoa, né, que tenha deficiência, mas no sentido de que eu possa também buscar os direitos do outro, né, a questão da empatia, realmente. Uhum, exatamente. Lamento informar que o nosso programa chegou ao fim. Estamos no minuto final. Algumas considerações que a professora queira fazer? Bem, primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, né, desse momento tão importante, né, para falar de um assunto tão importante quanto, né, e me colocar à disposição, né, e também reafirmar, né, a importância que nós, como sociedade, temos, né, de ter conhecimento a respeito dessas questões, para que a gente possa ser um indivíduo a mais a poder proporcionar essa mudança tão necessária e tão importante para a nossa sociedade. Certamente. Eu que agradeço a sua participação, professora Vanessa Ferreira, psicóloga clínica, que atua, não é, também na área acadêmica e nos deu aqui uma valiosa contribuição nessa discussão sobre a deficiência
que não é doença, não é? É uma condição. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.